Olá, amigos de todo o Brasil, um abraço para você. Agora na TV Pai Eterno é tempo para a informação e o aprofundamento com o programa Ponto 3. Hoje vamos falar de amizade, que é essa afeição recíproca entre pessoas que se gostam, se respeitam, se conhecem, que possuem afinidade. Mas hoje queremos focar numa dinâmica diferente das amizades de hoje, as amizades virtuais. Essas que surgem a partir da interação das redes sociais. Cada rede permite que as pessoas se conheçam, curtam, compartilhem e até escolham quem são os melhores amigos. Há uma oportunidade imensa de comunhão e partilha em que a distância se torna algo relativo, mas também riscos muito fortes de exposição da intimidade e de sentimentos que podem causar problemas graves. Vamos conversar sobre este assunto com o doutor em psicologia, Danilo Suassuna Martins Costa, que está conectado conosco direto de Goiânia. Danilo, seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos que estão nos assistindo aí e que a gente possa bater um papo muito bom sobre isso em tempos de pandemia, que a gente possa aprender a utilizar aí essas ferramentas a nosso favor. Exatamente, usar as ferramentas a nosso favor. Por isso também está conosco o especialista em marketing digital e fundador da Dominus Evangelização e Marketing, o Jean Ricardo, que está conectado conosco lá de São Caetano, na Grande São Paulo, na região do ABC. Seja bem-vindo, Jean. Obrigado, irmão Diego. Obrigado pelo convite da TV Divino Pai Eterno. Esperamos compartilhar aí um pouco da nossa experiência, da nossa vivência neste ambiente, né, nesse espaço tão importante que é os meios digitais. Tá certo. Vamos conversar nossa conversa daqui a pouquinho, porque antes eu tenho que dar um recado muito importante para você, devoto, evangelizador, que acompanha a programação da TV Pai Eterno. Todo esse trabalho de evangelização é feito com a sua contribuição e nós agradecemos a você. O Pai Eterno agradece e abençoa você que dá o seu sim generoso com sua contribuição fiel para a nossa obra de evangelização. A TV Pai Eterno existe e comunica a boa notícia graças a você. Obrigado pelo seu sim. Se você ainda não faz parte dessa obra de evangelização e deseja que essa comunicação de qualidade, essa comunicação fraterna continue no ar, venha para a Associação Filhos do Pai Eterno. Você pode se associar ligando no 62-3506-9800 ou acessando o nosso portal paieterno.com. Se preferir, vá aí o QR Code que está aparecendo na sua tela, você já vai direto para a página do cadastro ou para fazer a sua doação espontânea, já que você é o patrocinador que mantém no ar esta programação. Diversos estudos comprovam que interagir com outras pessoas, principalmente com amigos, é o que mais fazemos na internet. Uma das principais vantagens que as redes sociais digitais trouxeram para as relações humanas foi reduzir ou até mesmo eliminar as barreiras de espaço e de tempo, já que é com facilidade que a gente consegue se comunicar com alguém que está lá do outro lado do mundo sem sair de casa. E vale lembrar que para muita gente a comunicação digital acabou sendo a oportunidade de superar até mesmo a timidez. Mas até que ponto essas relações podem ser chamadas de amizade, no sentido de estabelecer uma relação de plena confiança entre as pessoas? É o que nós queremos conversar hoje com os nossos convidados. E eu começo perguntando para o doutor Danilo Suassuna. Amizade virtual. Amizade virtual, isso existe mesmo? Nós podemos dizer que emoções boas ou ruins que acontecem numa amizade presencial também existem numa amizade que surgiu e que acontece somente nessa dinâmica das redes sociais? Na verdade, a gente pode dizer que sim. As amizades, independente do meio pelo qual elas começam, o importante é nós verificarmos como é que elas permanecem. Então, às vezes você vai conhecer alguém ali na igreja, às vezes você vai conhecer alguém por um aplicativo, ou por outro aplicativo, ou no momento de oração. E independente do modo como você conhece essa pessoa, o mais importante para os pais, para os familiares, principalmente
a ser verificado com o adolescente é o modo como se dá o estabelecimento dessa relação, ou seja, como é que ela continua, porque aí podem acontecer coisas boas e aí podem também acontecer coisas ruins. Então, digamos que a plataforma não diferencia muito da dinâmica de uma amizade no mundo real. É a plataforma que é diferente. Os cuidados devem ser os mesmos de uma amizade no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, por exemplo. Perfeitamente. Independente do meio pelo qual a gente começou a amizade com aquela pessoa, e aí, como foi bem colocado, a gente tem aí uma possibilidade de estar em relação com mais pessoas, né? O importante é que a gente olhe, que a gente vigie realmente o permanecer dessas relações, porque essa continuidade é que ela pode ser perniciosa para a pessoa ou que ela possa ser evolutiva. Então, eu posso usar isso a meu favor, posso me edificar com isso, ou eu posso utilizar essa rede social, independente de qual seja, contra a minha própria existência, né? Vendo coisas que não são muito válidas, por exemplo, para edificar em momentos de oração. Exato. Nós estamos com um especialista aqui da pessoa humana, mas também alguém que entende muito sobre marketing digital e sobre a própria lógica das plataformas digitais. Aí que é o Jean Ricardo, que está aqui com a gente. Jean, muitas pessoas têm poucos amigos reais, mas têm muitos amigos virtuais. E talvez não saibam que a própria lógica das redes sociais, o algoritmo, né, digamos assim, que é a ferramenta da lógica da inteligência do mundo virtual, ela possui ali mecanismos para criar encontros das pessoas, amizades virtuais. Isso não pode dar uma sensação, assim, digamos, incorreta de que eu tenho muitos amigos e, na verdade, eles não são meus amigos, não são nem conhecidos? Explica para a gente como isso funciona. Eu acredito que isso pode ter essa confusão, mas eu gosto muito de trazer para dentro do contexto do marketing digital ou do ambiente digital, muito mais um olhar de Kairos do que de apocalipse da internet. Quando nós olhamos para os meios digitais como um instrumento que conecta as pessoas, e é isso, por exemplo, que o marketing digital faz, ele conecta pessoas, eu estou proporcionando para um número muito maior dando muito mais possibilidades de uma pessoa, por exemplo, interagir e descobrir grandes amizades. Então, quando eu olho para o ambiente digital apenas numa visão apocalíptica, ou seja, numa visão muito mais de problemas e traumas e realidades que podem prejudicar a sociedade ou uma pessoa, eu acho que a gente impede de olhar para um Kairos que a tecnologia pode gerar. Desde amizades que você já tem no presencial e elas, por algum motivo, vão para longe de você, ou para amizades que você acaba descobrindo no ambiente digital e que te conectam a essa pessoa, isso não impede de ela ir para uma presença física. Porque o ambiente, por exemplo, nós estamos conectados pela internet. Isso não está dizendo que eu não estou presente aí na TV, como também não está dizendo que você não está presente aqui comigo. Nós não estamos presentes fisicamente, mas nós estamos conectados e estamos presentes num ambiente, inclusive que um padre deu uma palestra semana passada aqui no evento da Dominus, e ele dizia a internet é uma cidade habitada. E eu achei isso incrível. Quando ele falou isso, eu fiquei super emocionado, porque, de fato, eu acredito nisso, né? A internet é um lugar habitado por pessoas. Então, as relações também se estabelecem e podem ser profundas ou superficiais. Agora, doutor Danilo, a lógica do Facebook, do Instagram, especialmente, é a da afinidade, né? As amizades são indicadas pela afinidade. Elas promovem esses encontros. Isso facilita, por exemplo, para as pessoas que são tímidas e que têm dificuldade de formar amizades no mundo real, essa facilidade que as redes nos trazem, mas também podem ser uma difícil armadilha? Excelente pergunta. Na verdade, quando a gente está pensando aí na lógica de relacionamento, a gente está pensando numa lógica de sentimentos e sensações. Então, a internet é o local onde eu coloco os meus sentimentos e as minhas sensações para fora. Então, se meu coração está cheio de coisas positivas, eu vou atrás de amizades positivas.
Se eu estou com o coração cheio de coisas negativas, eu vou atrás de coisas negativas. Na verdade, você vai escolher a rede social assim como, por exemplo, a gente escolhe uma paróquia. Por que existem várias paróquias? Porque existem vários padres e porque existem várias diferentes maneiras de se relacionar. A partir do momento que eu encontro o meu modo de me relacionar com o mundo, eu vou atrás desse mundo que me interessa, que me satisfaz e que me é um fator nutriente. Eu vou me nutrir nesse mundo. Então, é um espaço extremamente importante, onde as sensações aparecem, e aí sim, é muito importante a gente ficar atento ao que aparece nessas redes, porque ali pode ter uma pessoa que vai incitar coisas boas, como também alguém que vai incitar coisas que não são tão positivas para a nossa realidade. Quando começou essa dinâmica nas antigas redes sociais que já nem existem mais, do falecido Orkut e essas coisas que não são do nosso tempo, mas quando surgiram essas relações, se falava muito de mundo virtual e mundo real. Hoje não existe mais essa distinção, né? As pessoas, inclusive, elas não criam uma personalidade diferente no mundo virtual, no seu perfil na rede social, daquilo que elas têm no mundo real. Eu estou errado nessa afirmação, doutor Danilo? Na verdade, o que acontece? As pessoas se colocam como elas querem ser vistas. Então, assim, a gente afirmar que elas não fazem um novo perfil, isso já é da humanidade desde que a gente se entende por humano. A gente tenta vender uma imagem, e aí nosso especialista, né, o Jean, vai poder falar isso muito melhor que eu, mas a gente vende uma imagem que às vezes não é aquilo que nós somos de verdade. Mas isso não é por causa da internet. As pessoas ficam tentando culpar a internet, mas nós, muitas vezes, desenvolvemos a nossa fake news de nós mesmos. Então, não tem a ver com o problema que a internet trouxe. A internet só desvela, só traz à luz quem nós somos. E aí, se a pessoa, às vezes, quiser se vender de um jeito ou de outro, seja presencialmente, num evento social, seja em uma missa, seja numa conversa com o padre ou pelas redes sociais, ela vai acabar vendendo a imagem que ela deseja. E aí, isso é do humano, não tem a ver pura e exclusivamente com as redes sociais, não. É interessante porque o Papa Bento XVI, numa das mensagens que ele escreveu no Dia Mundial das Comunicações, ele falava exatamente, o cristão, qual que é o testemunho, qual é a presença que ele deve ter nas redes sociais? No caso, o seu testemunho de batizado, o seu testemunho de seguimento de Jesus Cristo, nada diferente disso. Mas, às vezes, ou seja, se é um péssimo cristão, vai ser um péssimo cristão também na rede social, porque é uma ferramenta que é comandada pelo ser humano. Eu escolho o que eu compartilho ali. Mas, já que... Diego, desculpa te interromper, mas isso é muito importante quando você resgata isso, porque as pessoas têm uma necessidade de culpar alguém. Não dando conta da sua própria existência, não dando conta do seu próprio existir, desse seu contato consigo mesmo, eu acabo culpando o mundo, seja a internet, não gostei do que o padre disse, a gente coloca a culpa no padre, a gente coloca a culpa na televisão, a gente coloca a culpa na internet, de muitas vezes como um espaço para falar da nossa própria dor, da nossa própria incapacidade, da nossa própria, inclusive da nossa incapacidade de lidar com alguns problemas. Nós vamos entrar nesses problemas também que surgem, né, quando a gente se expressa nas redes sociais, mas eu quero falar com o pessoal do marketing com relação à imagem. Porque hoje, por exemplo, as empresas vão contratar um funcionário, pegam um currículo, mas vão lá ver o perfil da pessoa na rede social. E não é nada ilegal, porque é público. Mas as pessoas acabam tomando esse cuidado, ou deveriam tomar esse cuidado a mais, quando se expressam e se apresentam na rede social? Irmão Diego, eu acho que as pessoas devem tomar cuidado, e aí, se a gente for fazer uma rápida busca no Google, ele vai dar vários caminhos aí para você promover a sua imagem diante das redes sociais. Mas eu acho importante nós entendermos o seguinte, no ambiente digital, a verdade dita da verdade praticada, por mais que eu queira manipular isso, uma hora essa verdade praticada, ela vem à tona. É só nós vermos os influenciadores digitais, alguns deles são derrubados
no sentido derrubados na quantidade de seguidores e acabam tendo que, inclusive, deletar os seus perfis porque a verdade dita por eles não era a verdade praticada na vida pública. Nós tivemos recente alguns casos, por exemplo, durante a pandemia, de influenciadores que fizeram festa no apartamento e isso gerou um grande problema. Então, eu acho que essa relação não só de um influencer com uma empresa, mas até mesmo de amigos, de pessoas que você conhece na internet, que é o tema, inclusive, do que a gente está tratando sobre a amizade, né? Por exemplo, como experiência até pessoal, eu tenho uma grande amiga, eu fui missionário na comunidade católica Shalom durante 9 anos e participei na missão de Florianópolis e essa minha amiga foi para Salvador, eu vim para cá, a gente se desvinculou fisicamente, mas a internet nos mantém conectados, porque a verdade da nossa amizade era muito superior a essa distância física e que o ambiente digital me proporciona semanalmente conversar com ela e, na verdade, no pior momento da minha vida, essa amiga, a Crislene, fez parte do pior momento que eu vivi. E era tão presente ao ponto, por exemplo, de passar comigo conversas de 3 horas no WhatsApp, né? Enquanto eu estava em crises grandes de ansiedade, crises, eu tive depressão, então foi muito importante esse vínculo e foi uma amiga de quilômetros de distância que me manteve ali próximo, sendo apoio e sustento, né? Então, o ambiente digital ele pode ser muito verdadeiro e eu acredito que as pessoas, por mais que queiram alimentar um discurso, esse discurso, assim como na verdade nas nossas relações pessoais presenciais, não tem como você enganar uma pessoa por muito tempo, né? Você pode até forjar isso ali por um período, mas uma hora a verdade vem à tona. Então, eu acho que o ambiente digital, principalmente para nós cristãos, ele precisa a gente tem que ter muito claro que a verdade dita e a verdade praticada, uma hora elas vão entrar em conflito se há divergência entre elas, né? Muito importante o testemunho que você dá, especialmente nesse momento da pandemia, que muitas pessoas ficam isoladas, não podem encontrar seus amigos reais e as ferramentas digitais possibilitam o encontro, a interação e o cuidado recíproco, né? Como ela cuidou de você nesse período da sua vida, né? Verdade. Até, desculpa interromper, mas assim, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Eu cheguei no ápice da depressão, para ter uma noção, eu pesava mais de 20 quilos a mais do que eu peso hoje. Então, eu tive uma depressão muito forte e essa minha amiga, ela foi fundamental nesse processo e super longe, né? Distante de mim, mas sempre muito presente na minha vida por meio da tecnologia. Então, não tem como dizer que a internet não é um benefício, né? Bom, a gente está aqui mostrando que as coisas não são muito diferentes, né, do mundo da interação real. Ou seja, a plataforma é só a plataforma onde isso acontece. Poderia ser no ambiente de trabalho, poderia ser no ambiente de estudo, poderia ser no caminho da vida, mas aqui no caso o caminho é o ambiente digital. Mas eu quero saber do Dr. Danilo é o seguinte, solidão é um problema muito presente, não só na pandemia, é um problema muito presente na vida das pessoas e muitas pessoas acabam buscando, se colocando nas redes sociais ou buscando nas redes sociais uma superação desta solidão. E acaba gerando, com certeza, uma expectativa talvez muito maior do que aquilo que é possível e acaba, nesse momento, se colocando em risco. Que cuidado que as pessoas devem tomar no sentido da expectativa de encontrar amigos e de se expor na rede social sem causar sofrimento, sem ter uma expectativa exagerada? O que a gente precisa pensar é que o momento de solidão, falando especificamente sobre a solidão, ele é extremamente importante para a gente. Jesus teve que ir ao deserto. Então, o nosso grande problema é que a gente quer negar o deserto, a gente quer negar o momento em que eu preciso ficar só comigo e tento colocar outras pessoas ou outras coisas em meio a isso. Então eu vou atrás de amizades, eu vou atrás de consumo, eu vou atrás, enfim, de uma infinidade de coisas, mas relacionado especificamente à amizade, o que a gente tem que tomar cuidado é que
Eu vou atrás daquilo que eu acho que eu preciso. E nem sempre aquilo que você acha que você precisa é realmente o que Deus tem para você ou o que você realmente deveria encontrar. Vós sois deuses, Ele está dentro de nós. Se nós não escutarmos isso nesses momentos de solidão, a gente vai acabar tentando colocar coisas que nunca vão preencher esse vazio. E a solidão vai ser uma coisa recorrente na sua vida. Agora eu quero perguntar algo bem prático da dinâmica das redes sociais. Pediu para adicionar, é meu amigo, eu sou obrigado a conversar sempre com a pessoa, sem que a pessoa me chama, porque tem pessoas que sofrem com isso. Eu faço a pergunta para os dois, começando do Danilo. Eu acredito muito numa premissa onde a gente fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, assim, se a pessoa te adicionou e você não quer conversar com ela, não precisa receber, não precisa adicionar. Se a pessoa vem cumprimentar você e você não deseja, a gente precisa respeitar isso e principalmente entender por que aquela pessoa me incomoda. A gente não pode simplesmente virar as costas para alguém, mas a partir do momento que vem uma energia negativa, vem uma energia pesada dessa pessoa, eu estar de braços abertos, não me fechar, mas eu estar de braços abertos para entender por que aquela pessoa me incomoda tanto. Só me incomoda algo do outro porque toca em mim. Então, se tiver alguém que chamou, vem ser meu amigo e você não está querendo, tenta entender que alguma coisa dele te incomoda. Olha aí, já me colocamos para pensar. Jean? Eu acho que a relação de amizade digital e essa relação de amizade mais profunda, aquela que nós entendemos como a amizade, inclusive no campo, no meio físico, né? Eu acho que existe uma distinção entre eu ser um seguidor, por exemplo, num perfil de Instagram, ou estar conectado ao perfil de alguém no Facebook ou outra rede social. Eu acho que a rede social é um lugar de afinidades também, de comunidades, né? As redes sociais e o ambiente digital foi construído para isso. Então, a afinidade é uma parte importante nesse processo. Eu não posso me iludir nisso. Ora, se eu não... Por exemplo, eu sou um cristão, no meu caso, tenho uma vivência dentro da igreja, e existe alguém que fere os valores que eu acredito, a não ser que eu queira estabelecer um diálogo com essa pessoa, e aí eu acho que é a grande sacada de um cristão inteligente e com inteligência evangelizadora, eu ser capaz de dialogar, por exemplo, com um ateu ou com uma pessoa de outra religião e ser próximo dessa pessoa, no sentido de estabelecer uma relação, ok, mas eu não sou obrigado a nada, assim como eu não sou obrigado a me relacionar com alguém que eu não gosto presencialmente, né? Mas eu acho que o respeito é muito importante. Eu acho que a gente vive nas redes sociais um verdadeiro, assim, ringue, né? Muitas vezes, inclusive entre os cristãos, né? Aquela frase, olha como eles se amam, muitas vezes nos comentários das postagens e nas redes sociais isso não fica explícito, porque nós brigamos até mesmo entre nós, né? Então, eu acho que essa relação precisa ser muito cuidada, assim como, é interessante, né? Assim como a relação presencial, né? O conflito precisa ser administrado na relação física, mas também precisa ser administrado na relação digital. Eu sou muito da política do seguinte: se aquilo me incomoda e está contra os valores que eu acredito, se aquilo não vai me fazer bem, inclusive dentro daquilo que eu estou construindo na minha vida pessoal. Uma vez eu ouvi do meu formador pessoal algo muito interessante. Se aquele irmão ele não está te ajudando a crescer na santidade, numa vida próxima de uma amizade de Cristo, é preciso refletir sobre essa presença na sua vida. Isso não significa que você precisa odiar essa pessoa, mas você precisa aprender a lidar com ela e saber até que ponto, de fato isso é saudável, né? Eu acho que a gente tem muito medo de confrontar isso que foi falado ali. A gente precisa ter essa clareza de confrontar os nossos medos e entender se eu sou capaz ou não de dialogar com aquilo ali. Não adianta eu criar uma guerra, né? Tem momentos que é melhor silenciar, né? É melhor perder
na briga, às vezes, né? Às vezes quem ganha é quem de fato perde, né? Assim, olha, eu não vou entrar nessa discussão, né? E olha que eu sou uma pessoa de um temperamento bem forte, então a minha tendência é ir para a guerra, né? E aí eu preciso voltar atrás, porque eu não estou falando em meu nome só. Isso é outro detalhe importante como cristão. Nas redes não sou eu, é a igreja, né? É o povo de Deus. Então, quando um padre, um consagrado, um leigo que é parte de uma comunidade tem uma postura que exclui o outro, mesmo no meio digital, isso é um grande problema, porque isso está refletindo a igreja, né? Uhum. E você está falando de um depoimento muito interessante, porque o ambiente, às vezes, ele é bélico, ele é muito tenso nas redes sociais e talvez seja consequência da própria afinidade, né? Criam-se afinidades, as pessoas se adicionam, se seguem, criam grupos, criam relações, mas quando chega num determinado momento em que há uma opinião diferente, parece que a capacidade do diálogo, ela acaba e as pessoas não têm essa condição que você disse, não, eu vou perder essa discussão ou eu vou me calar. E aí eu queria ouvir o doutor Danilo sobre essa ansiedade que as pessoas têm, elas querem sempre ganhar uma discussão, querem sempre que a sua opinião prevaleça. E as redes sociais são um espaço em que as pessoas se expressam bastante hoje em dia, mas falta a capacidade de reconhecer que o meu irmão pensa diferente, né? Eu acho que essa é a principal capacidade do ser humano que está esquecida, né? A de que é na diferença que a gente se encontra, né? Porque eu sou diferente de vocês, nós temos aqui um psicólogo, nós temos aqui alguém que nos entrevista brilhantemente e uma pessoa que é da área de marketing, que tem um aplicativo fantástico. Então, assim, a gente está falando que na diferença existe atrito, evidentemente, mas é nesse atrito que a gente se encontra e a gente se esquenta. É nesse atrito que eu posso estar com você realmente e profundamente, né? A gente não está dizendo que Jesus veio e não teve atrito com ninguém, teve vários atritos, todos eles muito respeitosos. Então, é preciso que a gente respeite esse outro que é diferente de mim, porque é também aí nessa diferença que a gente se encontra. Senão seríamos todos iguais. Exatamente. E no encontro com o diferente, a gente tem muito a crescer sempre. Profundamente. Verdade. Eu quero fechar essa conversa de hoje citando o Papa Francisco na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações de 2019. Ele disse assim: só sou verdadeiramente humano, verdadeiramente pessoal, se me relacionar com os outros. O caminho autêntico da humanização vai do indivíduo que sente o outro como um rival para a pessoa que nele reconhece um companheiro de viagem. Não estamos sozinhos e que bom que as redes sociais propiciam esse encontro com pessoas diferentes, que pensam diferente e que nos fazem crescer em qualquer lugar do mundo. Eu quero agradecer, então, ao Dr. Danilo Suassuna, doutor em psicologia, que nos acompanhou hoje e, com certeza, aprendemos muito nessa conversa. Danilo, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês, agradeço a confiança e espero que a gente possa estar junto em outros bate-papos. Muito obrigado pelo convite. Com certeza, muito obrigado. Obrigado também ao Jean Ricardo, especialista em marketing digital, que mais do que falar da sua experiência profissional, deu um bonito testemunho pessoal aqui para a gente. Jean, muito obrigado. Obrigado. E se eu posso, me permite dizer uma palavra, as pessoas, eu acho que a internet pode ser um ambiente para gerar amizade entre as pessoas, mas também a amizade das pessoas para com Deus, né? A gente, como igreja, nós somos chamados a levar os homens a serem amigos de Deus, né? E sendo amigos de Deus, nós também nos tornamos amigos dos homens, né? Então, eu acho que o ambiente digital é esse lugar e que nós podemos, com certeza, levar muitas pessoas a uma profunda amizade com Deus. Muito bem, muito obrigado pela palavra, pela participação e a você pela audiência. Até a próxima.